Fala, visionários, eu sou Lito Aguiar e sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do No Fim do Dia. Porque no fim do dia, o que importa são os resultados, os crescimentos e como que se comporta o nosso mercado de tecnologia e inovação. Então sejam todos muito bem-vindos, é com muito prazer e com muita satisfação que eu dou abertura a esse grande projeto aqui junto com o Grupo ND. Então sejam todos muito bem-vindos. E cara, eu não poderia começar esse novo projeto se não fosse realmente com um nome de muito peso. Então eu fiz questão de selecionar aí realmente a dedo e ainda bem que ele aceitou logo de cara. Eu mandei a mensagem, ele disse, beleza, pode contar comigo. A gente conseguimos achar uma data para conseguir fazer isso. Eu trouxe aqui nada mais, nada menos que CEO e fundador do Asas, Diego Contenzini. Diego, muito obrigado por ter achado aí na tua agenda um pouquinho de tempo para trocar uma ideia aqui com a gente e aí contribuir para nossa audiência como um todo. Obrigado mais uma vez por estar comigo, cara. Carlito, eu que agradeço. Para mim é uma alegria estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da nossa história, poder bater um super papo contigo, voltar a conversar contigo. A gente já conversou antes, né? Já tivemos outros momentos bons. E a gente sempre abre espaço. Claro, às vezes não consegue cedo, dependendo de como está a agenda. Mas fiquei muito feliz de a gente conseguir marcar e vir aqui. Cara, eu espero que seja... Espero não. Eu vou, vai ser o primeiro de alguns, assim, porque com certeza num papo aqui a gente não consegue esgotar o que dá pra gente conversar, né? Assim como a gente falou na outra oportunidade que a gente também gravou, de que a gente também, é tanta coisa para falar, é tanta coisa que tu pode contribuir para o mercado como um todo, né? Então, a audiência aí de empresários que está começando, ou o cara que está querendo estudar, estudar o mercado, entender o mercado, é muito bacana. Eu, pelo menos, eu tenho uma veia, e eu entendo que você também tenha isso, eu tenho uma veia muito educativa, sabe? Uma veia muito givers, assim, cara, vamos doar para a galera também, para galera, para ajudar a galera a fomentar o mercado como um todo, e acredito, pelo que eu te conheço, você também tem essa veia, né? Então, obrigado. E eu vou abusar da sua boa vontade, de vez em quando vou te fazer um convite para tu estar aqui com a gente, agora em Casa Nova, Vai ser uma honra. Aqui no Grupo ND. Mas, cara, eu queria começar batendo um papo, eu queria, se tu me permite, eu queria tirar um pouco primeiro o CNPJ do negócio e vir um pouco do lifestyle, sabe? Qual é o lifestyle de um empreendedor catarinense de grande sucesso? O Asas, ele é uma referência para o nosso mercado como um todo. O que vocês conseguiram fazer, a escala que vocês conseguiram fazer, né, a pivotagem que vocês conseguiram fazer no mercado, a mentalidade que vocês conseguiram fazer no mercado, ela é exemplo para... Eu sou professor universitário, eu uso o case de vocês dentro da universidade constantemente, mostrando vários pontos de vocês dentro da universidade, como um todo. Então, mas eu queria entender, assim, como é que é o lifestyle desse empreendedor de sucesso hoje no mercado de tecnologia e inovação? Do que tu gosta, o que você faz, né? Como é que é teu dia a dia fora o CNPJ? Legal. Assim, eu sou um nerd de mentira, como dizem, né? Quem me conhece mais de perto sabe isso, assim, porque eu comecei a empreender junto com o meu irmão, que é meu sócio até hoje, trabalha comigo e a gente trabalha super bem juntos. E ele é o nerd da família que me influenciou pra virar nerd. Tu não era? Eu não era. É engraçado isso, porque eu comecei a ser nerd aos 6 anos. Não, você era nerd. Mas eu descobri, depois de adulto, que eu sou mais de humanos. Eu gosto de gente, eu gosto de mundo real. Meu irmão, no final de semana, programa robô. Em casa, a brincadeira dele é essa. Nossa. Impressora 3D. A casa dele é casa de maluco, assim, né? É massa, é lindo. Eu me sinto bem, inclusive, porque eu nasci num ambiente assim. Mas eu, no final de semana, você vai me ver surfando, fazendo trilha, meditando. Coisas que me alegram é ver um sol nascer. Olha aqui. Ter contato com gente, tocando violão, fazendo churrasco. Essas são as coisas que me acalmam, que fazem assim Faz ter bem paz. pra mente, né? O meu irmão tem paz programando. É assim que ele brinca. Essa é a brincadeira dele. Essa é a brincadeira dele. A minha brincadeira é tocar um violão com o pessoal, tá acampando, tá fazendo uma trilha. Então, esse é o Diego fora do seu ambiente de trabalho natural, né? Mas não quer dizer que eu não goste de computação, porque o ponto é que eu sou super bem adaptado, desde muito cedo. E eu acho que esse talvez seja um dos aspectos que fazem
a minha empresa ser um pouco diferente, que a gente tem muita tecnologia e tem muito de uma empresa que cuida de gente, que gosta de gente, que lida bem com pessoas. Porque eu tenho essa veia muito forte e aí eu consigo fazer esse balance, esse equilíbrio entre um lado mais de humanas e um lado de lidar bem com o cliente como gente, tratar ele com todo um cuidado, um carinho. Né? Uma empresa na área financeira que tem telefone para ligar, que é raro, porque é verdade. As fintechs não gostam muito da telefone para ligar, não sei porque a gente adora. Dá trabalho? Dá, mas a gente faz com muito carinho. Então, uma empresa que tem esse lado, esse toque humano forte, que faz um software, um sistema, uma plataforma para pessoas de qualquer grau de instrução conseguir usar. E o Brasil tem empresários gigantes que têm um grau de instrução baixo. A gente consegue ajudar esses clientes. E o outro lado, uma tecnologia muito forte, porque também eu nasci imerso em tecnologia e o meu irmão dá essa temperada muito forte. E aí soma, claro, com toda uma empresa construída com gente muito forte, tanto em tecnologia quanto em gestão de gente. E essa tua visão, eu acho bacana esse balanceamento de vocês, que tem a tecnologia, tem um tech ali, que é o teu irmão, e o teu lado de humanas, assim, como é que isso sempre funcionou muito bem entre vocês dentro da empresa? Isso foi algo pensado, e complementando a pergunta, isso também foi algo pensado entre vocês? Eu vou cuidar desse lado, eu vou mais para esse, eu sou mais de humanas, eu vou cuidar daqui de humanas, pessoas, processos e tudo mais, e o Piero vai lá numa parte tech e tudo mais. Isso foi pensado desde o começo ou foi um caminhão de melancia que foi se ajeitando no meio do caminho? É que é o seguinte, né? A startup, ela, como os bons startupeiros da audiência podem falar muito bem, a gente constrói o avião com ele, arremessando ele em queda livre. Arremessa assim, ou eu arrumo para voar ou morre. Se tu não construir asa no meio da queda, tu não voa. Não voa, exato. Então, é assim, né, que a gente construiu o nosso negócio. Então, eu digo isso porque, claro, eu e meu irmão nos dávamos muito bem desde muito cedo, senão a gente não conseguiria ter sido sócio. Né? E, então, isso aí ajudou. Mas a gente teve que aprender muito sobre quem somos nós e o que cada um é bom e ruim. E isso é baseado em dor, em atrito interno, em a gente descobrir, putz, olha, nesse assunto aqui, se eu quiser teimar para ser do meu jeito, vai ficar pior. Porque lá no fim ele vai dizer, viu, eu te falei, aquele caminho era melhor, eu vou ter que baixar a cabeça e dizer, putz, o pior é que ele estava certo. Então a gente com o tempo aprendeu a ter essa disciplina de autoconhecimento, essa disciplina de saber as suas limitações, saber que eu sou péssimo em algumas coisas. E o respeito, né? Parece que tem um respeito muito grande. Né, exato. Vocês, e que eu sou bom em outras, que ele vai ser péssimo em algumas e ótimo, incrível em outras. E aí, esse trabalho que eu me esforço em fazer, especialmente como quem é ligado em gente, em como é que eu faço todo mundo estar no seu ponto dentro da empresa, que entrega o máximo valor daquilo que tem de luz, e aquelas sombras fiquem o máximo ocultas possíveis, para que a pessoa não tenha que exercer aquilo que ela não tem capacidade. Que é uma questão, às vezes, de capacidade. Esse é o ponto. A maioria das coisas na vida você consegue fazer, mas ser bom em algo, às vezes, tu não tem a capacidade de ser bom. Por exemplo, eu programo desde os 6 anos de idade, então eu programo até bem. Mas se você me ver programando, você vai entender que eu vou morrer se eu ficar programando. Se dependesse disso... Porque as pessoas que me veem programando, assim, na frente do computador, dizem que eu tô parece que eu quero matar alguém, assim, com uma raiva que vem lá de dentro, assim. As pessoas se assustam quando me veem programando. Porque eu sou um cara sempre tranquilo, de boa, e nessa hora eu não tô nem um pouco de boa. Eu programo com uma tensão interna. Sério? Sim. Você é tão calmo? Porque não tô no meu ambiente natural. Entendi. Não é o que eu sou bom. Não é o que ocorre de uma maneira suave para mim. Então, adaptadamente, eu consigo fazer. E eu programo, às vezes, uma coisa que hoje, ainda mais na era da IA, que tu consegue fazer um monte de coisa, então eu programo. É comum. Hoje em dia é raro uma semana que eu não programo alguma coisinha, ou melhor, que eu não mando a IA programar alguma coisinha para mim. Né? Então toda semana eu estou fazendo isso. E quando eu mando ela programar, eu já fico mais tenso. Não é uma coisa... E hoje, entrando já nas partes técnicas, assim, já que tu citou isso, eu queria te perguntar, como é que está hoje o mercado relacionado a essa parte de desenvolvimento? Você vê desenvolvimento e a parte de IA. Hoje a IA, tu já consegue, na parte de desenvolvimento, substituir... Porra, acho que substituir é uma palavra meio forte. Mas, assim, otimizar o trabalho de programadores através da IA. Sim. Então, a IA, ela já te ajuda bastante na parte de desenvolvimento. Não preciso mais ter, de repente, batalhões de desenvolvedores.
E eu posso ter uma coisa mais enxuta ou não? Ou isso é um pouco folclore ainda? Estamos um pouco longe disso? Não estamos longe disso, mas ainda não é realidade. Mas não é realidade completa, é parcial. O que eu quero dizer com isso? No nosso caso, por exemplo, mais de 30% do código que é desenvolvido no ASUS foi feito por um computador, por máquina. Então, é IA desenvolvendo. Mais de 30%, ele já passou essa marca. A tendência é que com o tempo passe, sim, esse número vai aumentando. Mas isso não quer dizer que por causa disso eu preciso ter 30% menos programadores. O que significa que tem um programador orientando a IA para fazer algo. E como a gente trabalha com software financeiro, o cuidado é exímio, não pode ter erro. Então, por exemplo, tudo que é feito por um robô, um ser humano revisa. É auditado. É revisado, mais do que inclusive, ser humano. Então, a gente tem processos muito, muito cuidadosos. Então, no nosso caso, a gente sabe que a gente vai cada vez mais entregar mais, ter uma capacidade de fazer mais, mas vai exigir que a gente tenha programadores melhores e não menos programadores. Entendi. Então, aonde ocorre o gap de mercado, e isso sim está acontecendo, o que antes uma agenciazinha com um programador conseguia fazer um sitezinho lá por semana ou a cada 2 dias, que seja, depende do tamanho do site que ele faz, ele talvez agora faz 10, porque coisa simples, a IA consegue fazer. Ele aumenta a capacidade produtiva. Né? De coisas simples. Entendi. Para coisas simples tem um ganho muito grande de capacidade produtiva. Para coisas complexas, não. Com o tempo vai até aumentar para coisas complexas. Mas não quer dizer que o caminho seja ter menos programadores, porque o mundo, por incrível que pareça, está muito, mas muito distante de ter todo o software que precisa. Tudo pode ser automatizado ainda. Sim. Né? Se tu olhar aqui em volta da gente, essas coisas aqui, isso aqui é tudo... Tem até software rodando dentro do equipamento. Sim, aqui dentro tem embarcado. Mas é muito pouco. Isso aqui é muito mais hardware que software. E poderia ter muito mais automação em termos de software. Então, o espaço que tem para desenvolvimento de software no nosso planeta, a gente não está a 0,1%. Então, não importa o quanto a IA torne 1000% mais produtivo, você vai ver que ainda vai faltar programador. O que vai acontecer é que a gente vai ter um mundo muito mais automatizado, com muito mais coisas legais. E você, na tua visão, você acha que em termos de IA, a gente vai ter... A IA ela dá mais acesso também às pessoas, as pessoas desenvolverem os seus softwares, as suas automações? Sim. Por exemplo, a gente tem um advento aí de um N8N, por exemplo, que foi uma revolução, né? O ano passado, principalmente, virou uma coqueluche, né? O N8N. Todo mundo fazia automação ali e tudo mais. Vou dar um exemplo de casa. Eu cheguei aqui e estava falando com o seu diretor, que representou aqui o grupo ND, ele estava dizendo que ele está programando. Vibe coding, como fala hoje em dia, né? Aí eu perguntei, você é programador? Não. Já foi programador? Não. Programou alguma vez antes? Não. E está programando? Tô programando. Que é um exemplo mais explícito do que esse. Então as pessoas estão aprendendo a programar, porque a partir de que elas conseguem orientar um robô, uma IA para programar, elas inclusive se sentem curiosas para aprender um pouquinho mais e conseguir... Porque o 1% a mais de informação que ele consegue ganhar em como faz software faz ele produzir muito mais com uma máquina. Entendi. Então, é o oposto. Está ampliando horizontes para muito mais gente programar. E é engraçado porque a gente via no começo, né, o pessoal fala do caos, sempre que o mundo vai acabar, né, dizendo, olha, meu Deus, vai acabar o espaço para programadores. Não vai mais ter programador novo. Eu discordo. É mais que vai ter, porque é mais fácil aprender. A IA está aí para ensinar. Ele democratiza um pouco mais, né? E deixa eu te fazer uma provocação, já nisso que tu falou, tá? Uma reflexão que eu tenho. Quando você tem... eu vou fazer uma analogia, tá? Quando você tem lá... Lembra da máquina digital? Quando surgiu a máquina digital? A gente batia foto com filme, né? Acho que tu pegou também, né? Sim. Com filme. Quando veio a máquina... Só que quando bateu... Se a foto tinha ficado com um filtro, com um foco bom, exposição boa, saía uma qualidade incrível. Quando você mandava revelar 2 semanas depois, chegava aquele negócio, revelava, ficava com uma qualidade incrível, aquilo ali. Quando veio o advento da máquina digital, o que aconteceu? Acho que era a Mavica. Lembra da Mavica que botava um disquete da Sony ali? Sim, eu lembrei. O que tinha naquilo ali? A qualidade era terrível daquilo. Então a gente abriu mão da qualidade pela velocidade. Concorda? Sim. Você abriu mão da qualidade pela velocidade, porque eu tinha a foto na hora. Aí eu postava no Orkut, sei lá onde era, né, naquela época, eu tinha na hora. E aí será que a gente não tem algo semelhante dentro da parte de desenvolvimento, onde eu consigo fazer algo rápido,
mas não tem tanta qualidade naquilo que a gente está entendendo. Sim. Será que a rapidez vem antes? As pessoas escolhem... eu estou falando muito mais para agentes, né? Que a gente tem agente de tudo. Então, assim, o negócio eu faço um agentezinho aqui para ti, em um dia para o outro está pronto, aqui mas a qualidade não é a mesma coisa. Faz sentido essa reflexão? Faz, e certamente, isso eu digo assim com muita certeza, é o que vai acontecer. Hoje os robôs fazem software simples muito bem, software complexos eles conseguem com muita orientação. O que vai acontecer é que eles vão precisar de pouca orientação, mas ainda vai ter alguém dizendo o que tem que ser feito. Uhum. E quem entende como é feito consegue dizer com muito mais precisão. Por isso que no fim do dia... O pulo do gato está aí. No fim do dia, os programadores continuam tendo seu papel, só que com uma cobrança de capacidade ainda superior, porque para orientar uma máquina que já vai ser uma entidade capaz de fazer software de alta qualidade, ele tem que ter uma habilidade ainda mais avançada do que tem hoje. Uhum. E só que o ser humano tem um limite infinito, né? A verdade é que eu tenho lá programadores que são gênios e eles gastam muita energia fazendo o básico às vezes, que agora a IA está fazendo. Sim. Então eles estão podendo gastar toda a sua genialidade em fazer o máximo que antes eles não tinham espaço na agenda para ser o seu máximo. Então o que a IA vai fazer é que ela vai colocar o ser humano num pedestal de ser muito mais capaz do que era antes. Porque aquilo que é básico, ele pode terceirizar. É lindo, né? Mas eu sou positivista. Eu sempre eu olho, eu gosto de olhar a parte cheia do copo, não a parte vazia. Eu também sou assim, mas eu me faço provocações para poder refletir. E eu acho, dentro dessa tua fala, e eu vou entrar muito na tua área que tu gosta bastante, que é, cara, e aí a gente está falando de pessoas, né? Uhum. Então, e você a parte de... E aí eu tenho isso na minha cabeça, que eu acho que a virada de chave, na verdade, é aprender a lidar com as pessoas. Porque são as pessoas que... Eu tenho que mexer no mindset das pessoas para as pessoas começarem a pensar dessa forma, né? As pessoas, orientar as pessoas de como que elas vão... Você tem que aprender mais disso para você conseguir dar o teu salto, né? E não ficar... Então, eu preciso abrir o olho dessas pessoas e fazer o direcionamento para essas pessoas. Tu concorda com isso? E como é que você faz essa gestão de pessoas, essa orientação para essas pessoas dentro da tua empresa? E aí nós estamos falando que a tua empresa tem 1.300, já passou? Isso. A gestão mais funcional que existe não é algo novo, é algo antigo, né? É aquela bela frase que diz que a palavra ensina e o exemplo arrasta, né? Uhum. Então, dando exemplo. No fim do dia... a gente está falando aqui de uso de IA. Quando eu entendi a importância disso, que foi muito cedo, porque como eu programo desde meus 6 anos de idade, para mim é muito óbvio quando nasceu, isso vai ser um grande impacto na humanidade. Então, eu e o meu irmão temos usado agressivamente IA no nosso dia a dia. Hoje eu vejo os meus diretores todos usando IA, o diretor que nunca programou está lá programando. É mesmo? É isso que está acontecendo. Na minha empresa, isso está acontecendo. É incrível. Mas aí o meio mudando, né? Porque aí o meio da tua empresa mudando as pessoas, né? Ou não? Como é que tu vê? É porque as pessoas seguem a liderança, né? Seguem os exemplos, os bons exemplos. Então, uma vez que eu faço algo incrível, que eles veem que é muito legal e que eu digo, olha, não precisa ser programador fazer isso aqui. E aí o cara experimenta o gostinho de conseguir construir algo usando IA sem saber programar e que é no fim uma automação, é um software que está rodando, aí ele é picado por isso, né? Por essa ferramenta. Então, eu vejo que gestão de pessoas tem muito a ver primeiro com dar o exemplo e com coerência. Aí vai para um segundo ponto, porque tem muita empresa que segue a ideia de eu tenho que falar aquilo que é certo, porque eu não tenho dentro de mim... Eu não sou bom nisso e eu tenho que falar que a gente tem que ser bom nisso. Então eu vou ficar falando o que eu não consigo ser. E falo o que eu digo, não faço o que eu faço, né? E essa incoerência, ela destrói a cultura. E a gente tem um jeito, teoria não, né? Uma forma de lidar com isso que é o que eu tenho de bom para compartilhar. Beleza, eu não tenho de bom isso aqui, então eu vou trazer alguém que tenha para que esse cara compartilhe com ele. Ele seja o líder nessa ciência que eu não sou bom. Eu vou dar um exemplo, eu sou um cara bagunçado, não sou um cara organizado. Tu não é um cara organizado? Não sou. Naturalmente não sou organizado, não. Eu também não sou, não. E a minha empresa, ela é regulada pelo Banco Central. A gente tem um nível de organização extremo. A gente passou no Banco Central com um projeto feito interno sem nenhuma consultoria. Que é uma coisa que passou pelo Banco Central e se tornou autorizado. E disse assim, que maluquice, como vocês passaram sem ter uma consultoria? Não, porque a gente é muito organizado.
Aí você vai perguntar, mas como é que vocês são muito organizados se tu não é organizado? O teu irmão é organizado? Não. Meu irmão também não. Meu irmão é mais bagunceiro que eu. Se ver a mesa dele, é aquela coisa. Então, como é que a gente é organizado? Vocês trouxeram pessoas organizadas. Entendi. E a gente tem uma coisa que não é muito comum nas empresas, que a gente aceita. A gente tem uma diversidade muito natural de aceitar que as pessoas façam coisas no nosso lugar porque elas são melhores naquilo. Porque tem muito empresário que tem a percepção seguinte, a minha empresa vai ter a minha cara. Então... E tem que fazer do meu jeito. É do meu jeito tudo. Então não consegue ter essa diversidade e aí fica difícil orientar, fica difícil conseguir dar... E aí começa a ter esse negócio de eu vou falar o que tem que ser feito que eu não consigo fazer. Uhum. Percebe que vira uma bola de neve, que daí o empreendedor corre atrás do rabo. A gente segue um caminho muito diferente. Diz, cara, eu vou falar o que eu sou bom e o que eu não sou bom, ainda vou dar exemplo. Aprenda com ele. Ele lá sabe. Uhum. Eu também estou aprendendo com ele. Então, respondendo essa tua pergunta de como é que a gente lida com gente, a gente lida trazendo bons líderes e nomeando bons líderes e colocando muita energia em autoconhecimento para todo mundo. Então, quando todo mundo sabe o que é bom, sabe quais são suas limitações, sabe aquilo que, putz, isso aqui não é nem limitação, isso aqui eu sou completamente incapaz de fazer. Tá no outro lado da ilha minha de conhecimento e de capacidade. E tu acha que os empreendedores, eles têm um pouco dessa vaidade desse negócio? Tipo, tem muita gente que ainda tá preso nessa vaidade do meu jeito, Não, eu diria que o ser humano, né? O ser humano. A vaidade gera guerra, gera todas as dores do mundo. A vaidade está entre os principais e dos pecados de vida, né? Que a gente tem que todo dia trabalhar para diminuir. Exato. Então, alguma vaidade todo mundo tem, né? Mas eu concordo com você. Essa humildade que vocês têm no sentido dessa coisa de trazer, porque a gente só cresce se o de baixo crescer, né? Não é? Exato. Se o de baixo crescer, te me empurra pra cima. Só que a questão é essa, que se você interpreta que é de baixo, a vaidade vence. Tu tem que interpretar que é do lado. Boa. E esse que é o difícil. Muito bom, muito isso bom. Isso que é o difícil, entende? Porque o que eu quero dizer com ser do lado, por mais que eu seja o CEO da empresa, cofundador, né? Cheio de credencial. Cheio de um monte de carimbo, né? No fim do dia, nisso aqui, esse cara é melhor que eu, ele pode não ser nem um diretor, ele pode ser um melhor do que todo mundo e ser um cara que tá lá atendendo, lá embaixo, operacional. Muito bom, Diego, muito bom isso. E aí tu tem que trazer ele pro teu lado. Na tua percepção, ele é do lado, não, nisso aqui, ele é o professor, não é nem do lado, às vezes é em cima, ele é o professor, isso aqui eu tô aprendendo. Então, esse eu acho que é o aspecto maior, e aí quando a gente entra numa era onde todo mundo tem que aprender muito rápido, que é essa era de inteligência artificial, isso ajuda muito, na minha opinião. Porque tu consegue ter uma empresa que aprende rápido com todo mundo que tá conseguindo ser bom naquilo. Sim. É isso. Cara, muito bom isso, muito bom. E, cara, me diz uma coisa, em relação à empresa, o Asas, né, de vocês, de toda a trajetória que vocês tiveram, o primeiro aporte que vocês buscaram, o primeiro aporte foi com quanto tempo de empresa? De 2010 para 2013, no quarto ano. Quarto ano. Antes de ser o CNPJ atual. Porque o Asas nasceu na empresa anterior, era um projeto que recebeu investimento com o projeto, pivotou, e quando lançou o pivô, que foi em janeiro de 2014, foi quando a gente criou o CNPJ do Asas. Entendi. Atual. Então... Entendi. E me diz uma coisa, tem muitos empreendedores que me procuram, e muito nessa questão da busca tem lá uma startup, tem uma ideia, já abriu o CNPJ, tem até um mentor meu aí que ele fala muito assim, cara, primeiro vende, depois abre o CNPJ. Eu sigo ele, assim, sabe? Eu acho que é meio por aí, que é mais ou menos o que vocês fizeram, né? Então, assim, cara, primeiro vende, primeiro vai, né? E depois o CNPJ é a última coisa que você faz no processo da empresa. Mas, quando buscar investimento, sabe? Eu acho que isso é uma dúvida no mercado muito grande. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma coisa legal, uma coisa que está acontecendo aqui e tudo mais. Mas, cara, já saio atrás de investimento, já saio atrás de dinheiro, vou no bootstrap até onde eu aguentar. Qual é a tua orientação para esse mercado, para essa galera que faz parte da nossa audiência? Qual é o melhor momento de buscar o primeiro investimento, de ir atrás? Vai ter algumas variáveis para isso. Tá. Infelizmente não é uma ciência tão exata assim que mas só... é com tantos dias ou com tantos anos ou porque vai depender do tipo de negócio também.
O que eu ia dizer com isso? Negócios que têm uma visão de alta escala, ou seja, que é para ter milhões de clientes, naturalmente, tu vai ter que ter um preço baixo porque vai ter uma concorrência com mais gente. Porque se tem muitos clientes, tem muita gente tentando abraçar aquele mercado. Tu não tá sozinho, certeza. Tu não tá sozinho. O meu negócio era um negócio assim, o Asas é assim. Tanto que a gente já passou 250, 260 mil clientes usando o Asas, né? E a gente vai ter milhões de clientes. Então, quando a gente construiu o Asas, a gente sabia disso. E esse é um ponto importante. A gente tinha conhecimento disso. Não foi uma coisa assim, eventualmente a gente descobriu que ia ser uma empresa para milhões de usuários. Não. Isso foi consciente. A gente, do dia antes, a gente quer montar uma empresa para milhões de usuários comprarem sozinho e usarem sozinho, alto uso. Então, quando a gente entendeu isso, ficou muito claro que eu precisava de dinheiro porque eu ia ter que ter um preço muito baixo e um volume muito grande de clientes para chegar a ter um sucesso. E até lá eu vou estar queimando dinheiro. Muito bem. Mas então você vai captar dinheiro então desde um pré-operacional? Não obrigatoriamente. Aí vai depender inclusive da tua habilidade de captar dinheiro. Então o empreender tem muito a ver com explorar coisas que você é bom. Uhum. Eu conheço, por exemplo, empreendedores que captaram milhões com PowerPoint antes de existir o negócio. Mas por quê? Isso era o que eles já tinham dentro deles. Ele já era da área, ele já conhecia investidores, ele conseguia muito fácil apresentar um plano para o investidor e é fato que ele ia conseguir captar dinheiro. Uhum. Por que ele não captaria? Claro que ele capta dinheiro num pré-operacional, como dizem. Mas não é. A maioria dos casos não é isso. A maioria dos casos não. O cara tem uma ideia, ele entende do produto, entende do cliente, ele é um bom comercial, ele é bom em outras áreas. Então ele tem que aproveitar na construção do negócio dele, no início, aquilo que ele é bom. Entende o que eu estou dizendo? Entendi perfeitamente. Fazer o que é bom é mais importante. Agora, é claro que à medida que vai escalando, o dinheiro é sempre, né, o capital é sempre uma capacidade para você acelerar. Uhum. E quanto maior é o mercado que você tem, mais você precisa acelerar, porque vai ter alguém que vai estar acelerado e vai tomar mercado antes de você. Uhum. Então, para o meu mercado, eu precisaria em algum momento captar dinheiro. Quando que a gente foi buscar dinheiro no mercado? A gente começou com a ideia em 2010 e começou a fazer o produto lá dentro da minha empresa anterior. Em 2013... 3 anos depois, quando a gente resolveu assim, não, agora a gente quer montar uma unidade aqui, testar de verdade e precisa de dinheiro para isso. A gente não tem grana bastante para fazer o que tem que ser feito para conseguir testar esse produto. Então eu vou captar dinheiro. A gente foi buscar, mas a gente já conhecia investidores. A empresa anterior que a gente já tinha lançado no mercado já tinha captado dinheiro com investidores. Então já não era uma coisa assim alienígena falar com o investidor. Estava mais perto. Talvez se não tivesse toda essa facilidade, eu iria só captar dinheiro 1, 2 anos depois. Entendi. Então, tem essa questão de caminho. Uhum. Não tem um jeito certo. Né? Agora, o fato é o seguinte, quanto maior o mercado, mais tu vai precisar de dinheiro e em algum momento tu vai ter que captar. Uhum. Vai ser difícil ser bootstrap. Agora, não é uma lei. Ao mesmo tempo, não é uma lei. Não está escrito em pedra, né? Não está escrito em pedra. Tem gente que bootstrap, que vira um negócio violento, gigantesco, sem nunca pegar dinheiro de investidor, e parabéns para quem consegue realizar isso. E hoje no mercado de investimentos, de empresas investindo, hoje, eu sei que também é relativa essa pergunta. Depende, né? A resposta vai ser depende. Mas hoje, em 2026, está mais complicado em startups que estão iniciando agora para buscar dinheiro, para buscar investimentos no mercado. Está mais complicado, está mais difícil? Ou os caminhos são melhores, existem muitos fomentos, né? Hoje, a gente está gravando aqui hoje, a gente acabou de sair de um evento agora à tarde, por exemplo, da FINEP, que anunciou aí 3.3, né? De fomento não retornável, que vai dar uma oxigenada no nosso mercado muito boa, né? Então, mas como é que está esse mercado de captura de capital, assim? Tá mais difícil, tá mais complicado? Eu preciso buscar assessorias, consultorias que me ajudem? Eu acho que de uma maneira setorial você vai encontrar grandes espaços para captação, mas no geral, para o mercado inteiro, está pior do que alguns anos atrás. Por quê? A gente teve uma mudança de humores há alguns anos atrás, há uns 2, 3 anos atrás, teve uma mudança de humor do mercado de capitais em não dá para botar dinheiro em qualquer ideia, eu tenho que cuidar para ter certeza que vai virar dinheiro. E isso aí, claro que diminuiu o capital para quem tem ideia, exigiu mais comprovação para que consiga convencer o investidor para colocar dinheiro. Isso vai desde quem capta bilhões a quem capta milhares. Milhares. Então,
teve essa mudança de espírito, digamos assim, dos fundos. E ao mesmo tempo, o ano atual, ele tem um desafio extra que é, a gente vê essas empresas, voltamos ao tema IA, né, de IA no mercado, captando bilhões para trilhões. Né? A gente vê IPOs que estão conversando em se lançar, por exemplo, a SpaceX, juntando um monte de empresa para quase 2 trilhões de espaço de mercado, de valuation para captar. Então, um dinheiro infinito que eles estão pegando. Aí você, tá, mas qual que é o problema? Não, o problema é que o dinheiro é finito. O mundo tem uma quantia de dinheiro X em capital para ser investido. Se tem uma empresa, 2 empresas, 4, 5 empresas captando muitos bilhões e muitos trilhões, esse dinheiro vai deixar de ser investido em um monte de outros. Então, esse é um ano em que falta dinheiro no mercado. A gente já vem de alguns anos de escassez por essa mudança de mentalidade para um ano de uma escassez maior ainda. Mas não é como tudo não é uma lei, como você veio bem falando. A gente tem uma mudança também interna, aí positiva, que é, a gente tem hoje investidor anjo muito mais educado, tem muito mais investidores anjos qualificados. Eles estão se capacitando, né? E no Brasil, especialmente. Que o Brasil não tinha... Esse é o ponto. Quando a gente estava lá atrás, talvez, quando a gente começou, o ambiente estava muito mais bonitinho, nesse aspecto assim, que o pessoal não tinha tanto medo e tal. Só que ninguém sabia investir. Eu batia na porta do investidor quando eu comecei e era comum o investidor dizer o seguinte, eu boto tanto, eu quero 50% da empresa para investir como anjo. E para quem não está acostumado com isso, vale dizer, se o investidor anjo vai pegar 50% da empresa, ela já nasceu morta no ponto de vista de captação de dinheiro. Porque o investidor anjo ele tem que pegar um pequeno pedaço para deixar o pedaço para o próximo investidor, mais um pedaço para o próximo. E assim vai, né? E assim vai. Só que lá atrás, qualquer investidor anjo pedia 50%, 60%, é uma loucura. Então... Mas tu sabe que eu ainda acho que nosso mercado, falando de galera de early stage, assim, né? O galera que está iniciando, eu ainda acho que, assim, existe ainda um despreparo, tanto tem o Rodrigo Luckenberg, por exemplo, lá da Essentials, faz um trabalho super bacana de educação dos investidores e tal, bem legal. Mas eu acho que ainda existe, assim, não sei se tu concorda comigo, que ainda existe ali o investidor anjo que ainda não está tão capacitado, assim, para entender toda a lógica do negócio, de como é que funciona. E também o startupeiro ali, o cara que está começando, ele está desesperado por dinheiro. Então, eu vejo gente assim, putz, tá pegando lá 50, 100 mil por 30% da empresa, por 40% da empresa. Sim. Só que o cara tá desesperado. O cara tá querendo dinheiro, querendo fazer a ideia dele. Então, falta preparo para esse cara. E aí, nós temos o Sebrae fazendo um trabalho maravilhoso. Nós temos uma galera aí, mas eu ainda vejo muita gente assim. O que tu... Sim. É que é normal que isso aconteça, porque está tendo muito mais gente empreendendo, então vai ter quem está começando e vai ter quem já tem experiência. Mas eu acho que numa média a gente tem um ambiente muito mais qualificado, com muito mais empreendedores participando, com muito empreendedor que fez sucesso, que já investiu na empresa do amigo no comecinho, já deu orientação pro amigo e o amigo já está lá seguindo bons padrões. Tu me deu um gatilho isso que tu falou. Tu não acha também que surgiu também nessa área de investimento todo, aquele cara... O negócio, ao invés do startupeiro, que é o cara que é apaixonado pela ideia e quer fazer aquele negócio acontecer ali e tudo mais, tem um startupeiro de carreira, vamos dizer assim, que é aquele cara que ele tem uma ideia aqui, tem outra ideia ali, tem outra lá, e ele quer produzir ideias para vender. E virou esse o projeto de vida do cara. Então, fazer ideias para vender. Sim, existe. Existe muito disso, não tem? Existe. E isso não é um problema. Muitas empresas que deu muito certo, que viraram em bilhões... já foram construídas muitas vezes, porque não é o nosso caso. A gente sempre pensa, eu quero estar entre os maiores do mundo. Não quero ser quem vende, eu quero ser quem compra. Mas eu conheci muitos ótimos empreendedores que tinham muito claro, eu vou criar um negócio para vender em 10 anos, para vender em 5 anos. Sim. A gente enxerga muito esses casos e isso não é ruim. Por exemplo, lá no Asa a gente compramos alguns negócios, né? Já. E tem negócios que a gente olha, esse cara fez pensando em vender e a gente analisa com muito carinho, cuidado igual. Porque não é porque ele fez para vender que ele não fez um ótimo negócio. E não tem uma ligação com a outra, né? Não, então, pelo contrário, eu diria que a chance do negócio ser bem sucedido é diretamente proporcional à capacidade do empreendedor de realmente saber para onde ele está indo. E perceba, saber para onde estar indo é difícil. E quando um cara já cria uma empresa sabendo que ele está preparando para vender, ter essa consciência prévia aumenta a chance de sucesso.
Porque ele tá mirando tudo e entendendo onde é que ele quer chegar. É um propósito também. É um propósito. Então, empreender, né, é uma ciência de propósito, antes de tudo. Entendi. E pra gente... Cara, é um papo bom, né? Sim. É um papo bom, dá vontade da gente ficar tempo aí. Mas me diz uma coisa, eu queria entender qual é o caminho do Asas agora. O que vocês estão mirando hoje? Fizeram a captação de vocês foi ano passado? A última? Foi 2 anos atrás. 2 anos atrás. Né? Para que lado que vocês estão indo? Qual é o futuro do Asas hoje? IPO? Também. É mais longo do que isso, né? A gente vê a IPO como caminho, como parte natural do nosso caminho, porque a gente está crescendo, a gente continua buscando quase que duplicar de faturamento ano após o outro, e isso não muda, né? O último ano a gente fez pouco mais que meio bilhão de receita. Esse ano esse ano a gente quer chegar em 1 ou perto disso, e o ano seguinte duplicar novamente. Então, eu estou dizendo isso não para dizer, não, nós somos os bons. Não, pelo contrário, a gente está começando e aprendendo. Uhum. Só que quando a gente olha mais para frente, existe um IPO no meio, porque na ordem de quantia de dinheiro que a gente precisa para realizar os nossos sonhos e as nossas construções... O IPO está no meio. O IPO é um caminho muito, muito bom. E a gente está super se preparando para quando precisar, a gente está prontinho e executa. E hoje vocês dos investimentos que vocês pegaram, vocês ainda dominam a empresa, vocês ainda comandam a empresa? Temos controle, sim. Vocês têm controle? Temos controle. E na área de fintech, na área ligadas ao sistema financeiro, isso é quase que uma obrigação que os controladores estejam no negócio. Tá? Existe um aspecto de regulação de Banco Central que cobra isso. Para garantir que não tenha, por exemplo, alguém do mal lá, né, sendo o controlador de um banco. Sim. Então, a gente tem controle. E quando a gente olha mais para frente, aí respondendo bem a tua pergunta, assim, onde que a gente quer chegar, né, a gente está fazendo um sistema operacional para o empreendedor. Né? A gente começou ajudando esse empreendedor a receber dinheiro e a gente foi colocando mais e mais coisas que antes ele fazia, ou a equipe dele fazia manualmente, ou com muito trabalho, ou usando muitos softwares distintos, a gente vem empacotando e colocando, olha, já tem aqui no Asas. Uhum. Agora você já tem mais isso. Agora você tem mais isso. E quando a gente olha bem para frente, o que a gente pensa é, eu quero que o empreendedor chegue ao Asas e não precise se preocupar com software. Abriu a empresa, pega o Asas, acabou. Pega o Asas e a gente resolve. Então, num longo prazo... É isso. É isso. E quando a gente chegar nisso, provavelmente eu vou olhar mais um longo prazo... Não vai ter fim. É sem fim. Não vai ter fim. Por quê? Porque a quantidade de problemas que existem para serem resolvidos com software, que é o que a gente é apaixonado de fazer... Que é o que você começou no começo do papo, você falou. Cara, é um infinito. Então, não tem limite. Tá? Só que a gente está sempre olhando bastante para frente. E como é que a gente trabalha? A gente constrói coisas sempre olhando, beleza, o que eu tenho de metas para esse ano? Eu estou construindo coisas para entregar nesse ano que vão fazer a gente bater as metas do ano. Quais são as minhas metas para daqui a 5 anos? Eu tenho que fazer isso, então, o que eu estou construindo agora que vai fazer eu conseguir realizar os 5? Putz, em 10 anos, onde é que a gente quer chegar? Não, a gente está sentindo que é para esse lado. Então, eu tenho que começar a construir agora. Porque existe uma coisa que... E esse é o ponto que eu estava falando também de que empreender tem a ver com propósito, né? Uhum. E o sucesso tem relação com isso. Em 10 anos você faz qualquer coisa. Certo? Certo. Em 10 anos você faz uma SpaceX. Em 10 anos você lança foguete. Sim. Em 10 anos você vai trabalhar na NASA, você vira ator, você vira qualquer coisa em 10 anos. E pro negócio não é diferente. Então, se a gente consegue ter consciência de aonde a gente quer chegar daqui a 10 anos... Eu planto a sementinha hoje, a sementinha não pegou direito aqui não, bota um pouco mais pro lado, rega diferente, mais perto do sol, menos sol, mais... Muito bom. E você em 10 anos chega. Então essa é a forma como a gente constrói o negócio no fim do dia. Tendo muitos caminhos sendo desenvolvidos ao mesmo tempo e essa gestão de, beleza, isso aqui é estratégico, não tá ganhando R$1 com esse negócio que a gente tá botando um monte de dinheiro, mas a gente sabe que lá na frente muda o negócio. Por exemplo, a gente já pensa em coisas que, daqui a 5, 7 anos talvez acabe com o meu negócio atual, porque eu mesmo vou acabar com ele, porque vai... Você mesmo vai lançar se isso aqui der certo, isso aqui desrompe a forma como eu ganho dinheiro. Mas eu ganho mais dinheiro ainda de outro jeito. Entendi. Mas são apostas, pode não dar certo. E aí a gente investiu e deu errado, mas quando a gente investe em muitas coisas assim, algumas dão certo e a gente consegue continuar crescendo. Muito bom. Duplicando todo ano, por exemplo, que é o que a gente vem fazendo. Cara, Diego, eu aprendo muito quando bato papo contigo, sabia?
Que bom. É muito bom, é muito bom. E um pouquinho. Eu digo que, tipo assim, é muito bom fazer podcast, porque cada papo é um MBA. Eu digo assim, cara, em 30, 40 minutos que a gente faz aqui um podcast, a gente aprende muito, assim. Eu aprendo bastante. Eu queria, cara, que tu deixasse aí nós temos uma audiência muito grande relacionada à parte de empresários na área de tecnologia como um todo. Cara, se tu pudesse, assim, todos eles estão te escutando agora, empresários, início de carreira, que conselho, né, que mensagem tu deixa para essa galera aqui, final do nosso podcast? Todo mundo está te escutando, milhões de empresários estão te escutando agora. Boa. Vamos lá. Agora você colocou pressão. Né? Vamos lá. Eu diria que empreender e buscar sucesso tem a ver, na minha opinião, com 2 aspectos que são muito relevantes que vale dar como dica aqui. O primeiro é que você só consegue ir a algum lugar se você souber aonde você está. Então, o primeiro passo para um empreendedor conseguir crescer muito é ele olhar para si, saber o que ele sabe, o que ele não sabe, o que ele é ruim, o que ele é bom, o que ele é competente e o que ele é incompetente. Ou seja, ele ter um autoconhecimento dele como empreendedor. E dele se desenvolvem eles, sócios, pessoas que estão tocando o negócio. Então, esse é o primeiro ponto que é válido dizer, porque não se fala muito isso na área de empreendedorismo. Não. Mas isso, na minha opinião, é o básico. Se você quer chegar muito longe, sem passar por isso, você não chega. Então, empreendedores que não descobrem o que são ruins e o que são bons e não lidam com essa incapacidade, com essa hipercapacidade bem, eles entregam muito menos. E aí o segundo ponto é, beleza, uma vez que você sabe aonde você está, qual é o corpo que você habita, o que tem no seu cérebro, na sua capacidade, na sua estrutura como empreendedor, aí vai para o segundo ponto, é onde eu quero chegar com isso. E aí eu digo, quanto mais longe você consegue ver, quanto maior é o sonho, né? Usam a palavra sonho grande hoje em dia, né? E é isso. Quanto mais distante você consegue enxergar o trajeto de aonde você quer chegar e cria convicção e busca conhecimento para que seja não só um sonho, mas que seja um sonho desenhado, projetado para chegar até lá, acho que o sucesso aumenta. Então eu diria que, se for dar uma dica para empreender, olha para si e depois olha para frente. E olha longe, sonha grande. Porque, repetindo, em 10 anos a gente faz qualquer coisa. Então é só escolher. Mas tem que escolher. Né? E tu tem que saber onde tu tá. Porque não adianta você querer... O tamanho do caminho que eu vou ter que percorrer, né? Eu quero poder... viver dentro d'água pro resto da vida. Você não é peixe, querido. Vai demorar. Não é impossível, mas é difícil. Agora, se tu sabe que tu é peixe, é bem mais fácil. Fica facinho. Diego, obrigado mais uma vez, irmão. Obrigado por você ter reservado de novo um tempinho. Eu vou te convidar outras vezes para estar aqui com a gente, pra gente bater um papo. Aí, de repente, a gente traz mais gente pra gente fazer um debate. Mas muito obrigado por ser o primeiro aqui desse novo projeto aqui dentro do Grupo ND. Eu agradeço a confiança, a honra de estar aqui com essa super audiência, nesse super polo aqui, né? De construção de conteúdo, né? De mídia. E pra gente é uma honra, é uma alegria ser o primeiro. Espero que não seja nem o último e muito menos um dos últimos, que a gente faça muito. Pra mim é muito legal estar aqui compartilhando. E espero que quem está lá assistindo tenha curtido assim como a gente curtiu aqui, bater esse papo. Foi muito gostoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, esse foi o nosso episódio de lançamento do No Fim do Dia. Porque no fim do dia, o que importa é o crescimento, o desenvolvimento e o fomento do seu negócio.